Olá, queridos, a paz. Hoje eu quero falar sobre a graça de Deus, a importância de nós buscarmos a graça de Deus para vencer as tentações. Todos nós, em alguma área da nossa vida, somos tentados a pecar. A palavra de Deus diz que, lá em Romanos, 3:23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E no livro de Isaías 59:2 diz que o pecado nos separa de Deus. E a Eclesiastes diz que não há nenhum justo sobre a face da terra que não peque. Então todos nós estamos sujeitos realmente a pecar. E nós, seres humanos, não estamos aqui para condenar o pecado do outro. A palavra de Deus diz que Jesus, ele não veio, o próprio Jesus, O próprio Jesus não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar. Mas o desejo do coração dele é que nós, pecadores, nos arrependamos, dos nossos pecados. Reconheçamos, nós temos que reconhecer o pecado, se arrepender e confessar. Esse é o desejo de Deus, Jesus morreu naquela cruz, quando ele se doou e se entregou por nós naquela cruz, foi com esse objetivo. Ele levou sobre ele, todo o nosso pecado, toda a nossa dor. Ele fez lá a parte dele. A nossa parte é reconhecer o pecado, é se arrepender do pecado, é pedir perdão pelo pecado, é confessar ele, Então, essa é a nossa parte. Então, é bem por isso que ele se entregou, Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho, seu único filho, para morrer em nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. Então, a parte dele ele fez, ele se entregou, ele se doou ali. Agora cabe a nós, pecadores, fazemos a nossa parte. Jesus não condena os pecadores, tanto é que ele diz, para aquela mulher que estava sendo pega em adultério, aquela mulher que estava sendo pega em adultério, e que todos estavam ali, prontos a apedrejá-la, Jesus diz, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ali ele revelou, que tanto como aquela mulher, todos nós somos pecadores. Todos nós. Mas o que ele diz para aquela mulher? Faz. Não peques mais. Ela estava em adultério. Mas Jesus disse a ela, no momento em que ela se arrependeu, no momento em que ela reconheceu o pecado, se arrependeu, pediu perdão e confessou, ela disse a ele, então vai. Agora vai e não peques mais. Ele quis dizer, vai e não caia mais em adultério. Não caia mais nesse pecado. Então Deus ele nos dá a oportunidade, de nós consertarmos, Se você caiu, você tem a oportunidade de reconhecer o pecado, de se arrepender, de pedir perdão, confessar a Deus, pedir uma nova oportunidade para que Ele restaure a sua vida novamente. Então, o que o pecado faz? O pecado, como é que ele te separa de Deus, É assim. Vou criar uma dinâmica aqui para você entender. De um lado está você, do outro lado Deus. O pecado está aqui, criando um abismo entre você e Deus. Está aqui criando um abismo entre você e Deus. Você pode até ir na igreja, você pode até falar de Deus, às vezes até cantar louvores a Deus. Você pode até fazer a sua oração a Deus. Mas se você está em pecado, esse pecado está separando você de Deus. Esse pecado, impede que você se aproxime de Deus e que Deus se aproxime de você. Ele não permite que você tenha um relacionamento de intimidade e comunhão com o Senhor. Ele cria esse abismo. E o interessante também é que quando nós estamos próximos de Deus, a mão dele está sobre a nossa vida, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, de toda e qualquer situação.
E quando nós confessamos, quando nós reconhecemos o pecado, nos arrependemos, pedimos perdão e confessamos ele, o que acontece? Deus também se aproxima de nós. Nós conseguimos chegar a ele e ele consegue se aproximar de nós. Então, o que acontece? O pecado não existe mais, né? Quando você confessou, se arrependeu, né? Então, o que acontece? Essa barreira, esse abismo não existe mais. Então, você consegue ter um acesso a Deus, né? Você consegue atravessar, né? Uma ponte, né? Você consegue ter acesso a Deus. Então, é mais ou menos assim, né? Fica assim. Você consegue ter todo o acesso, toda a liberdade a Deus para se aproximar de Deus, porque sai o abismo. Sai o abismo. Não tem mais pecado, então não tem mais abismo, né? Você consegue ter um acesso até Deus e Deus consegue se aproximar de você. Então, olha a importância, né, de nós reconhecermos, nos arrependermos, né, confessar o pecado, pedir perdão a Deus, né? E ter o desejo no coração também de abandonar o pecado, né? De não viver mais na prática daquele pecado. Jesus chegar para você e dizer, olha, vai, não peques mais, não cometa mais esse pecado. Teu pecado foi perdoado. Eu não estou aqui para te condenar, porque eu entendo que você é pecador e você foi tentado a pecar em alguma área da sua vida, e com isso acabou tendo essa separação entre eu e você. Mas você confessou seu pecado, você se arrependeu, você reconheceu, né, esse pecado, se arrependeu, né, pediu perdão e confessou, então eu consegui me aproximar de novo de você. Então agora que eu estou bem próximo de você, né, não cometa mais esse pecado. Né? Vai, não cometa mais esse pecado, porque eu quero continuar próximo de você. Esse é o desejo de Deus. Né? Estar próximo de nós. E aí nisso ele dá a oportunidade de criar um novo relacionamento com ele, de você se tornar íntimo de Deus de novo, né? Então, outro dia eu estava falando sobre me guardar. Eu realmente estou me guardando, né, em Deus. Como eu me separei, né? Fiquei 21 anos casada, como eu me separei, então hoje eu não tenho ninguém. Não tive ninguém e não tenho ninguém e não quero ninguém, não ser baseado em Deus, né? Mas esperar ter esse alguém, e se for para ter alguma coisa depois de casar, só assim como eu casei, né, virgem, né, quando eu esperei pelo meu marido, então agora é dessa maneira. Por quê? Por que a importância? Justamente para não ter pecado. Porque eu estou tão bem com Deus. Eu estou tão íntima, né? Eu tenho essa proximidade de Deus, né? Eu tenho um relacionamento tão íntimo com Deus, eu consigo me aproximar dele e ele de mim. Por quê? Porque não existe pecado. Não existe essa barreira, né? Esse abismo entre eu e Deus. E tem sido tão importante porque eu passei por tantas situações na minha vida que hoje talvez eu poderia até estar com depressão. Mas eu superei a situação porque eu permaneci perseverando no Senhor. Em oração, né? Nessa busca, esse relacionamento íntimo com Ele, né? E buscando principalmente a santificação. Né? A palavra de Deus diz lá em 2 Tessalonicenses 5:23, que o Deus de paz os santifique em tudo, espírito, alma e corpo, para que sejam conservados, limpos de toda mancha do pecado, e encontreis irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então olha só, que o Deus de paz nos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, para que a gente possa se encontrar livre de toda mancha do pecado. E encontrar, né? E Jesus possa nos encontrar irrepreensíveis na sua vida. Então, o Deus de paz, quem vai me ajudar a viver uma vida de santificação? É Deus, esse Deus de paz. Então, por isso que eu preciso pedir ao Senhor para que Ele me dê graça, né?
para que Ele me dê a sua graça, porque Ele me conceda a graça diante das tentações para vencer o pecado, para vencer essa tentação. Então, fazendo isso, esse Deus de paz vai me ajudar a me santificar, né? No espírito, na alma, no corpo, porque Ele vai me conceder essa graça. Porque a graça de Deus, ela nos é suficiente para vencermos essas tentações e o pecado. Amém? Então, olha a importância, né? A importância de podemos ver, né, que o pecado nos separa de Deus. Isso em todas as áreas, tá? Que todos nós somos tentados, somos sujeitos e tentados em qualquer área, né? Isso não quer dizer que eu não peco, né? Não quer dizer que eu não peque. Só que eu tenho que cuidar para não permitir que pecados, né? Que a minha carne, né? Aquele pecado se torne tão carnal a ponto de separar, né? De separar de Deus. Né? Então tem pecados que você comete que te separa de Deus. Tem pecados que você comete, né? Que você mesmo assim precisa se arrepender, né? Mas então buscar, né? Entender uma coisa, Deus não te julga. Deus não julga por você pecar. Deus não julga porque você é tentado e às vezes não resiste àquela tentação. Ele não veio para te condenar. Ele veio para te salvar. Então, Ele entende, né? Ele entende as nossas fraquezas. Ele diz que se nós o buscarmos, né? Ele opera nas nossas fraquezas. Se nós buscarmos nele, né? E pedimos a Ele que Ele conceda essa graça para que ela seja suficiente a nós para vencermos as tentações, Ele opera nas nossas fraquezas. Então nós precisamos buscar no Senhor. Ele entende Ele entende que nós somos pecadores, que nós somos falhos, né? E que nós temos fraquezas. E então nós é que precisamos dar o passo, né? De realmente buscarmos, né, nele, né, toda a graça para poder vencer essas tentações do pecado. Então, porque Deus, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele odeia o pecado que nós cometemos, mas Ele nos ama. E é por isso mesmo que o desejo do seu coração é nos conceder toda a graça para poder vencer as tentações para não pecarmos. Amém? Então, eu quis passar realmente essa dinâmica para você entender o que o pecado faz. Às vezes você quer se aproximar de Deus e não consegue, porque o pecado está ali. Às vezes você quer ter uma vida, quer se firmar espiritualmente na presença do Senhor e não consegue, porque o pecado está ali, criando esse abismo entre você e Deus. Eu conheço pessoas que estão na mesma condição que eu hoje, estão separadas, né? Mas que por não vencer as tentações, caíram no pecado. E tem tanto pessoas separadas como casadas, né? Acabam caindo, né? Mas que caíram no pecado. E por não conseguir vencer mais essas tentações e continuar na prática desse pecado, o que acontece com elas? Elas até querem voltar para Deus. Alguma delas eu já vi, né, que tentam voltar para Deus, tentam se firmar de novo nos caminhos do Senhor, tá firme com Deus, mas elas não conseguem. Por quê? Porque elas continuam na prática do pecado. E aí fica esse abismo entre elas e Deus. Então, por mais que elas busquem, mas se elas não reconhecer o pecado, não se arrepender, não pedir perdão, não confessar e não pedir a Deus para que dê toda a graça para que elas possam vencer o pecado, elas não vão conseguir se firmar. Elas vão estar sempre caindo no mesmo pecado. E daí fica aquele cai, levanta, entendeu? E não consegue se firmar. Então a importância de entender. Você quer se firmar? Entenda isso. Que você tem que reconhecer o pecado, confessar, se arrepender, pedir perdão, confessar, né? Pedir perdão é confessar o pecado, para não viver mais na prática. E de todo o coração, desejar não viver mais na prática desse pecado. E aí você vai romper esse abismo que existe entre você e Deus e vai conseguir novamente ter acesso, né? Toda a liberdade para se aproximar de Deus e Deus se aproximar de você. Amém? Então,
Peça a Deus para que te dê toda a graça, para que você vença essas tentações, né? Porque ela é suficiente na sua vida, ela é suficiente na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe.